Shalom Adonai a cada um de nós. Eu creio que o Senhor Jesus, quando falava com os discípulos dele, talvez ele preferisse não falar em grego, como eles falavam, sim em hebraico, e falando Shalom Adonai, que significa a paz do Senhor. E é por isso que eu gosto de usar essa expressão no original, porque eu acho que é mais forte para mim. E eu saúdo sempre a igreja com a paz do Senhor. Amém. E hoje, quando vinha para cá, agora de manhã, eu ainda caminho daqui, andando, chegando próximo, eu já ouvia o pastor Anderson, que eu também profetizo sobre ele. Eu ainda vou explicar aqui, eu pretendo trazer uma palavra aqui para a igreja qualquer hora dessa, explicando por que eu não me aposto desse título de pastor ainda. Porque eu tenho um entendimento bem específico sobre os ministérios que Deus distribui sobre a igreja dele. Eu quero trazer uma palavra sobre isso para esclarecer o porquê que eu recebo a palavra profética do pastor, mas ainda não me coloco nessa posição. Acho que ainda não é a hora. Mas trago a mensagem porque o Senhor me orienta, o Espírito Santo me capacita e me inspira, e trago a palavra como pregador, ainda não como pastor. Mas eu vim a caminho daqui ouvindo o pastor Anderson, que eu também profetizo sobre ele, já agradecendo. O que eu ouvia da boca do irmão era agradecimento. O aparelho e cheguei. E isso me lembrou do Salmo 100. Se os irmãos pudessem abrir sua Bíblia no Salmo 100. Salmo de número 100. Os irmãos acharam o Salmo 100? Então, no Salmo 100, no versículo 4, diz assim: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. O que foi que aconteceu hoje? Amém, mas a leitura é até aqui. Vamos continuar meditando sobre isso. Pode sentar. Então, o que foi que eu vejo aqui? A caminho daqui eu ouvia o pastor Anderson com ações de graças, agradecendo a Deus, agradecendo por estar aqui, agradecendo por ter essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui adorando ao Senhor. E chegou aqui, ele encontrou o aparelho de som tocando louvores. Ou seja, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. E sabe o que está depois das portas do templo e dos átrios? O santo lugar. Assim é a construção do tabernáculo e depois do templo. Primeiro as portas, os átrios, o santo lugar, e lá dentro o santo dos santos. Aquele que nos tempos de Moisés, nos tempos de Josué, só o sumo sacerdote entrava. Tinha uma cortina separando o povo. Mas sabe o que aconteceu quando Jesus subiu naquela cruz e entregou a vida dele para Deus? Essa cortina foi rasgada. E foi rasgada do alto para baixo. Veio de Deus essa cortina ser rasgada. Por quê? Porque agora não é só o sumo sacerdote que entra na presença do Senhor. Cada um de nós pode entrar através do sangue do Cordeiro que Ele verteu por nós na cruz. Hoje nós temos acesso diretamente a Ele. A gente não precisa de Maria, Antônio, João, Pedro, qualquer dito santo que as pessoas chamam por aí. Não, nós não precisamos deles. Nós temos acesso direto ao trono do Pai. Porque Jesus nos possibilitou esse acesso. Ele nos levou até lá. Sabe, nós temos relacionamentos horizontais, como a gente se relaciona aqui com cada um dos irmãos, e temos um relacionamento vertical que é nosso com Deus. Quando a gente olha para a cruz, o que é que a gente vê? Aquele esteio vertical, ele é muito maior do que o horizontal. Então o nosso relacionamento com Deus tem que ser muito maior do que nós temos com qualquer um que está ao nosso lado aqui. Isso é o que a cruz mostra para nós. Nosso relacionamento vertical tem que ser muito maior. Sabe? No século XIX, 1821, para ser mais preciso, nasceu um homem na Rússia chamado Fyodor Dostoiévski. Nome complicado, né? Nome russo. É russo falar esses nomes deles. Fyodor Dostoiévski. Ele nasceu... Esse homem ele não era teólogo, ele não era pastor, apesar que ele era um cristão
tradicional, um cristão, como existia na Rússia, né, os cristãos mais tradicionalistas, mas ele não era teólogo, pastor, sacerdote de forma alguma, mas ele escreveu uma coisa que ficou registrada até hoje. Ele disse que no interior de cada ser humano, de cada pessoa, existe um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Existe um buraco em nós, com a forma de Deus, com o formato de Deus, que só Ele pode preencher. E sabe quem disse isso? Não foi um pastor, não foi um sacerdote, não foi um padre, foi um cara que era um filósofo. E ele percebeu isso, gente. Ele percebeu isso porque é uma verdade tão absoluta. Sabe, Paulo fala aos Romanos que a própria natureza, o próprio nosso derredor, testemunha tão fortemente da presença de Deus que nós somos indesculpáveis se nós não percebermos que Deus está presente aqui nessa criação toda e que fez tudo isso existir. Sabe, a irmã, quando estava testemunhando agora há pouco, ela disse que ela acha interessante que aqui, nesse pequeno templo, cada pessoa aqui tem uma participação. Um canta, um prega, outro ministra, outro ora. Cada um tem uma participação. E sabe o que eu vi nisso? É que Deus está preparando o terreno. Ele está preparando os semeadores. Aqui, quem está aqui hoje, não vai fazer parte da ceifa, vai fazer parte da semeadura. Ele está preparando aqui quem vai semear, porque sempre tem que ter. Jesus preparou 12. Para esses 12 multiplicarem para os milhões e milhares que existem no mundo hoje. Jesus começou só com 12. E aqueles 12 multiplicaram. Muitas e muitas e muitas vezes mais. Deus começou lá com Abraão com um, dizendo, olha, a tua semente vai gerar uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu, que a areia dos mares. E aí começou lá, veio Isaac, e de Isaac foi aumentando, e veio Jacó, os seus 12 filhos, e criou a nação de Israel. E essa nação de Israel gerou Jesus, e Jesus gerou os 12 nos geraram. Olha só como acontece, sempre vem uma progressão de coisas. Então hoje nessa igreja aqui, eu vejo aqui nós não somos simplesmente membros do corpo de Cristo, nós somos discípulos, sendo preparados para poder levantar muitas outras vidas, para poder levar muitas outras vidas aos pés do Senhor, para fazer com que muitas outras pessoas possam também conhecer esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Então nós somos aqui privilegiados, porque nós estamos sendo levantados como geração de líderes, como geração de ceifeiros, como geração de semeadores, como geração que vai levantar novas e novas e novas gerações. E quando a irmã também no testemunho dela falava que quando os filhos dela começaram a ficar adolescentes, que começaram a ficar meio rebeldes, né, como todo adolescente começa a ficar, que não queria mais saber da palavra, não queria mais saber da igreja, ela preferiu, em vez de insistir e se tornar chata, ela preferiu orar e vir para a igreja, mesmo que eles não quisessem vir, mas orar e colocar os joelhos dela no chão, colocar a oração dela na presença de Deus. Sabe o que é isso, gente? Isso é sabedoria. Porque se insistir muito, o adolescente começa a achar que a gente é chato, começa a evitar, começa a fugir da gente, começa a não querer ir só de rebeldia, só para fazer você ficar chateado com ele. Mas em vez disso, a gente dá exemplo. Lá no exército, lá no quartel, tem uma frase pintada na parede lá que diz: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, se você dá exemplo na sua casa, se o seu filho vê você orando, se o seu filho vê você louvando, se o seu filho vê você de joelho no chão, se o seu filho vê você estudando a palavra, ele vai acabar fazendo isso pelo exemplo. Por mais que você não vai insistir, não vai ficar enchendo os ouvidos dele com isso o tempo todo e se tornando um chato para ele. Em vez disso, ele vai ver, não, meu pai faz isso, minha mãe faz isso, isso é bom, eu quero isso para mim. Eu conheço exemplos de pastores, homens de Deus, realmente de Deus, sinceros, pregadores, fiéis, conhecedores, e que os filhos se desviaram. Onde foi que eles erraram? Não sei, Deus sabe. Mas em algum ponto não foi repassado à segunda geração o que eles tiveram. E também conheço história de pastores, esse eu posso até citar o nome porque é uma alegria, pastor Paulo, ele atualmente pastoreia uma igreja em Frutal, Minas Gerais. Os 2 filhos dele eu vi nascer. Literalmente, um deles eu fui visitar com um dia de vida
na maternidade. E o outro já era mais ou menos 1 ano de idade quando eu conheci o Paulo César e o Jonatas. Hoje em dia os dois são ministros de Deus. São pessoas fiéis, que cantam, que louvam. Eu vejo as publicações deles nas redes sociais, fico feliz demais de ver o que aqueles meninos se tornaram. Agora o pastor Paulo e a esposa dele, Erlane, com certeza foram exemplo na vida dessas crianças. E fizeram com que eles se tornassem adultos valorosos, valiosos como eles são hoje na mão de Deus. Então a gente tem que levar sempre em consideração isso. Esse vazio que está em nós, que só Deus preenche, a gente pode transferir para as pessoas, não sendo aquele insistente, aquele crente chato, não. É mostrando o que ele fez na nossa vida, é testemunhando, até sem palavras. Sabe, teve um grande pregador, se não me engano foi o Moody que falou isso, que ele disse: pregue o tempo todo da sua vida, se necessário, use palavras. Olha a profundidade disso. Pregue todos os momentos da sua vida. Se for necessário, use palavras. O que é que ele quis dizer com isso? A pregação não precisa das palavras, está nas suas ações, está nos seus gestos, está na sua vida. Com isso você prega, com isso você testemunha. E se for preciso você reforçar esse testemunho com as palavras, tudo bem, use as palavras, mas que não seja esse o seu mote principal. Porque a gente tem em nós a centelha de Deus, nós temos em nós aquela força motriz que Deus coloca em cada um de nós. Eu às vezes fico observando coisas ao meu redor, além do que a palavra nos mostra, fico observando a natureza, e eu às vezes ficava questionando Deus: Senhor, por que nós, seres humanos, somos tão dependentes quando somos pequenos? Sabe, a gente nasce, a gente não sabe andar. Se ninguém nos ensinar a andar, a gente não sabe andar. Se você já viu o nascimento de um potrinho, quando nasce da égua, ele sai de dentro da mãe e se coloca em pé, na mesma hora. O potro sai da mãe e já fica de pé. Se você vê uma gazela, uma zebra, já fica de pé. Sabe, os animais, como é que o galo sabe o que é que ele tem que fazer com a galinha? Como é que a galinha sabe que deve botar ovos? Como é que o cachorro sabe que ele tem que levantar a perna na hora de fazer? Entendeu? Quem ensinou isso? E nós não. Os animais têm isso naturalmente neles, sem ninguém ensinar. E nós, se ninguém nos ensinar a falar, a gente não sabe falar. Se ninguém nos ensinar a andar, a gente talvez demore muito para poder andar, se aprender, talvez fique engatinhando de quatro a vida toda. Por que motivo que nós temos toda essa dependência de que alguém nos ensine? E os animais não, os animais já têm por instinto, naturalmente. E comecei a perceber que Deus colocou em nós o instinto. Nós temos esse instinto naturalmente, o instinto de nos alimentar, de colocar para fora que nos alimentamos, de dormir, de procriar. O instinto existe. Só que a nossa natureza, a nossa sociedade começou a nos colocar tanta informação a mais que isso daí ficou meio abafado, meio suprimido. E a gente não consegue dar atenção para o que realmente está dentro de nós, que Deus colocou lá no fundo como instinto, e a gente começa a ouvir as vozes do mundo, as vozes que estão ao nosso redor. E não dá ouvido a essa voz interior que Deus colocou lá em nós. Aí esse vazio existencial se torna um vazio que tenta falar e a gente não o escuta, porque a gente está tão atribulado, dando tanta atenção para o que está ao nosso redor, que a gente não ouve aquela semente que Deus colocou lá dentro. E que é uma coisa tão real, que se a gente for parar para pensar, quem ensinou para Caim e para Abel que eles deviam oferecer uma oferta de louvores a Deus? Que Caim trouxe a oferta das plantações e Abel trouxe o cordeiro. Quem ensinou para eles isso? Foi Adão. Tudo bem. Quem ensinou para Adão? Foi o próprio Deus. Tudo bem. Isso daí veio seguindo as gerações e parece que depois de um tempo a gente esqueceu que lá no começo já existia esse sentimento. E aí veio a religião, que foi o que acabou abafando tudo, porque hoje está tudo tão ritualizado, está tudo tão cheio de rituais, de dogmas, que a gente esquece do básico, a gente esquece daquilo que realmente faz parte, realmente faz diferença. Quer ver uma coisa? A palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente pensa, bom, sem fé, então ele está falando de fé em Jesus. Tudo bem. Para a salvação, a nossa fé tem que ser centralizada em Jesus. Porque a própria palavra diz lá em João, versículo 12, de que
A todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Ou seja, a fé em Jesus para a salvação e nos tornarmos filhos de Deus. Mas a fé, que a palavra fala, é fé no sentido da fé, você acreditar realmente na provisão de Deus, no poder de Deus. E para a salvação, sim, em Jesus. Mas para outras coisas é fé, é simplesmente fé. Eu falo isso porque antes que eu conhecesse Jesus, na época que eu tinha lá meus 20 e poucos anos, tá, que eu converti já no final dos meus 20 e poucos, eu já tinha percebido isso. Eu já tinha percebido que a fé me trazia retorno, me trazia resultados. Às vezes acontecia, eu trabalhava nessa época lá no centro da cidade, eu morava lá, quase em Coraci, e às vezes eu saía de manhã, e aquela preocupação, pô, será que eu tenho o suficiente aqui para almoçar? Será que eu tenho o suficiente aqui para o meu ônibus? Será que eu tenho aqui o suficiente? Será que eu vou ter a provisão para isso? Ficava preocupado fazendo contas e tal, contando os centavos, vendo o que é que podia fazer, não podia. Chegando no final do dia, às vezes eu não tinha. Às vezes eu não tinha conseguido fazer tudo o que precisava fazer. E tinha dias que eu simplesmente descansava. Tudo bem, não sei se tem, se não tem, mas eu vou confiar e vou adiante. E tudo era suprido e eu chegava em casa com excedente. Aí eu ficava pensando, mas como é que isso pode? Quer dizer, no dia que eu me preocupo, que eu vou atrás, que eu preparo, que eu vou lá e fico naquela preocupação toda, às vezes não dá. E quando eu simplesmente descanso e fico na minha, as coisas acontecem. Aí depois que eu conheci a palavra de Deus, eu vi o que Jesus falou para os discípulos e disse: não vos incomodeis, não ande preocupado, ansioso por coisa alguma. Como o pastor falou ainda há pouco, nessa passagem. Porque a ansiedade não pode acrescentar um dia no curso das suas vidas. Olha as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, mas o Senhor nunca permite que falte a elas nada. Alimenta a cada dia. Olha o lírio do campo, ele não fia, não tece, não faz roupas bonitas, mas os campos, ou as aves dos céus, Deus não vai cuidar de vocês? Vai, claro que vai. E a chave para isso é fé. E eu vim a entender que nem é necessário que seja fé em Jesus, necessariamente, ou a fé na palavra de Deus, para que Deus veja essa nossa fé e seja fiel a ela. É claro que a gente tem que ter fé na palavra e na presença de Jesus para a salvação, para a graça, para que as coisas sejam multiplicadas em nós, lógico. Não vou de forma nenhuma diminuir a importância de Jesus e da palavra de Deus na nossa vida. Mas a fé em si, como fé, como ato, Deus leva em conta. Até porque Ele já sabe que um dia eu iria me tornar quem eu me tornei. Naquele tempo, que para mim era o tempo da ignorância, de não conhecer a palavra, de não conhecer o poder de Deus, Deus já sabia que um dia eu ia ter um encontro com Ele. Deus já sabia que um dia eu ia me prostrar aos pés dEle e me tornar um amigo dEle, um filho dEle. E já começou a me mostrar, olha, Arthur, está vendo? É assim que eu ajo, é assim que eu vejo. Esses são meus mistérios. É assim que eu vejo a coisa. Sabe? Porque a gente tem essa centelha de fé dentro de nós. Assim como os animais sabem sem que ninguém ensine, nós sabemos sem que ninguém nos ensine. Só que a gente abafa isso com tanta coisa que a gente se ocupa no nosso dia a dia. Sabe, o inimigo, Satanás, ele não tem hoje o propósito de tirar cada um de nós de dentro da igreja. Esse não é o plano dele. A Ana falou agora há pouco que ela ficou desanimada, pensou até em nem vir para a igreja. Essa é uma arma que ele usa, sim. O desânimo, tentar afastar as pessoas da palavra de Deus. Mas não é nem a questão de você estar aqui dentro. Porque às vezes ele deixa a pessoa ficar dentro e fria, para que aquela pessoa seja instrumento nas mãos do diabo de esfriar as outras pessoas. Às vezes a pessoa está aqui dentro e olha, eu vou dizer uma coisa, às vezes ele usa pessoas que estão no ministério de louvor, que estão no ministério da palavra, para pregar desânimo e esfriar a igreja. Então Satanás não quer necessariamente tirar você da igreja. Às vezes ele quer manter você lá dentro, mas como instrumento de disseminar a falta de fé e o desânimo. E aí você vai e diz, não, mas eu estou na igreja, eu estou indo todo domingo, Sim, mas está fazendo o quê? Está ministrando fé? Está ministrando esperança? Está ministrando salvação? Ou está esfriando a fé dos outros? Ou está fazendo as pessoas desanimarem e se afastarem de Deus? A gente tem que se preocupar, não é de estar dentro de um templo
construído por mãos humanas. A gente tem que se preocupar com o nosso relacionamento vertical, aquele que eu falei agora há pouco, que ele tem que sempre ser muito maior do que o horizontal. Seja com o pastor, seja com o irmão, seja com quem for, o nosso relacionamento vertical tem que ser sempre muito maior. Porque Deus, através de nós, pode operar maravilhas. E pode alcançar até quem a gente acha que nunca vai ser alcançado. Eu era um que nunca seria alcançado. Eu era um que abria a boca e dizia, não, eu nunca vou fazer isso. Para você ter uma ideia, quando eu era adolescente, apareceu aquela gíria da gente tratar os outros de meu irmão. Ô meu irmão, não sei o quê. Alguém chegou comigo, nessa época eu devia ter talvez uns 15, 16 anos, alguém chegou comigo e disse, olha, esse negócio de irmão é gíria de crente. Eu parei de usar essa gíria imediatamente. Parei de chamar os outros de meu irmão imediatamente, só porque me disseram que era gíria de crente. E eu não queria ligação com isso. Eu não queria proximidade nenhuma com isso. Eu queria estar longe disso. Eu acreditava em disco voador, acreditava em reencarnação, acreditava num monte de mentiras que hoje eu repudio com todas as minhas forças. Mas eu acreditava e participava dessas coisas. E não queria ligação nenhuma com a palavra de Deus. E aí como foi que Deus me pegou? Ele me quebrou. Ele pegou e me quebrou no meio. Ele sabe como atingir cada pessoa. Ele sabe o ponto fraco de cada um. Ele sabe o calcanhar de Aquiles de cada um. Ele sabe chegar lá e tocar e fazer a gente se render a Ele, dobrar nosso joelho e se prostrar e dizer, Senhor, eu me rendo. Eu reconheço que só Tu és Deus. Ele sabe como fazer isso. E eu creio que aqui, o pastor Júlio está sendo... Hoje, ele me chama de pastor, que eu falei que eu quero explanar um pouquinho mais dos ministérios, e ele está fazendo aqui o papel de apóstolo. É aquele que fundamenta, é aquele que começa a preparar a próxima geração, preparar uma liderança para poder disseminar e espalhar essa palavra. Está fundando, está colocando fundamentos. E ele está fazendo isso, eu acho que com muita maestria. Ah, mas a igreja está quase vazia, dá pouca gente, não importa. Não é quantidade que Deus está em busca, Ele está em busca de qualidade. E aqui são poucos, mas são pessoas de qualidade, que vão ter condições de chegar lá fora e fazer com que isso se torne um grande ministério, se torne um grande campo de ceifa do Senhor. Eu acho que a gente não tem por que ter essa ansiedade, até porque a ansiedade não acrescenta nada. Sabe por que não acrescenta? Sabe por que é importante você descansar e entregar nas mãos do Senhor? Porque quando a coisa acontecer, a glória vai ser só dele. E Isaías, ele diz que a minha glória, esse eu não divido com ninguém. Eu divido a minha graça, eu divido o meu Espírito Santo, dividi meu Filho com vocês. Mas a minha glória não, a minha glória é só minha. Deus foi bem claro falando para Isaías isso. E se a gente fica ansioso, na hora que acontecer a bênção, a gente pode dizer, eu recebi porque eu fui persistente, eu recebi porque eu fui ansioso, eu recebi porque eu fiz isso, aquilo outro. Não, a gente vai querer dividir a glória de Deus com aquilo que a gente fez. A gente vai querer dividir a glória de Deus com o nosso jejum, com a nossa oração, com a nossa prostração. A gente vai querer dividir, vai querer dizer, Deus, olha, tu deste, mas eu tive minha participação também. E não foi. E não é verdade. É só dele a glória. Quando a gente descansa, entrega na mão dele, Senhor, não posso fazer mais nada, está tudo contigo. Na hora que acontece, a gente diz, olha, foi ele que fez. Foi ele que fez e só ele que fez. Ninguém mais. Eu não tive participação nenhuma nisso. Quem fez foi ele, porque ele quis fazer. E aí sim, a glória é só dele.